Ok, então vamos fazer uma oração para dar início à aula. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estudar a Sua palavra. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã e queremos pedir a direção que nós precisamos para que ouçamos a Sua voz, sejamos alcançados, ó Deus, pelo Teu imenso amor, pela Tua imensa graça. Ó Deus, seja conosco agora e que tenhamos um entendimento sobrenatural da Sua palavra. Oramos para que o Senhor fale aos nossos corações e não seja eu falando, mas seja o Senhor falando aos nossos corações, e declara a minha total dependência do Senhor, a nossa total dependência do Senhor no estudo da Sua palavra. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós temos estudado aqui o livro de Hebreus e, como nós já falamos anteriormente, o livro de Hebreus é um livro que traz consolo. Os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam agora passando por uma forte perseguição. Essa perseguição os assolava, vários soldados romanos, além de soldados mandados pelo Sinédrio, ou pelos próprios judeus, entravam nas casas dos cristãos, arrastavam-nos, saqueavam seus bens, eles perdiam a sua família, eram separados da sua família, e tudo isso veio provocar uma grande dúvida no coração desses irmãos. Eles estavam querendo voltar ao judaísmo. Então, nós vemos o livro de Hebreus, o autor do livro de Hebreus, escrevendo para esses judeus que queriam voltar ao judaísmo por causa da perseguição, estavam desistindo do cristianismo. Por isso nós vemos o livro de Hebreus como uma carta de consolo. E nós vemos também o autor mostrando que Jesus é o símbolo da nova aliança, é aquele que sela a nova aliança, e ele faz isso mostrando que Jesus é maior do que os anjos. Afinal, os judeus acreditavam que Moisés tinha recebido os mandamentos e toda a lei do Pentateuco por meio de anjos. Então, anjos entregaram esses mandamentos a Moisés. Então, o autor do livro de Hebreus vem mostrar para nós que Jesus é maior do que os anjos, ele é filho de Deus e, portanto, ele merece maior respeito. Se nós acreditamos, no caso dos judeus lá, se eles acreditavam num evangelho entregue por anjos, imagine um evangelho entregue pelo próprio Filho. Então, depois ele vem mostrando que Jesus é maior do que o próprio Moisés, porque Moisés ele era um servo na casa de Deus, e a ilustração usada é a ilustração de uma construção. Então, Moisés era um tipo de construtor, já Jesus é o dono da casa, filho do dono, e, portanto, ele merece um maior respeito em relação àquilo àquela mensagem que ele está pregando. E nós falamos na nossa última aula sobre o descanso de Deus, lá no capítulo 4, e o que isso tem a ver com o sétimo dia, o Shabat, Então, o Shabat seria o Shabat de Deus, o descanso de Deus, seria uma simbologia daquilo que nós um dia vamos experimentar, o descanso das obras que nós fazemos aqui na Terra. Afinal, a salvação é algo que nós temos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, mas também é algo que precisa ser operada de forma ativa, ou seja, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos colocar a nossa salvação em ação. E por isso, aqui na Terra, enquanto nós vivermos, nós dependemos dessas boas obras, nós dependemos do esforço consciente
para alcançarmos a salvação de uma forma completa. Afinal, nós não podemos abandonar no meio do caminho, nós temos que persistir firmes até o dia do Senhor. E o descanso de Deus, então, seria esse sétimo dia, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor e nós vamos descansar das nossas boas obras aqui na terra. Aí nós vamos desfrutar da presença de Deus completa nas nossas vidas. E nós falamos também sobre a questão da palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, aquele versículo super conhecido, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E nós falamos então desse poder revelador da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que tem o poder de dividir aquilo que é indivisível, ou seja, juntas e medulas, dividir alma e espírito, julga os pensamentos. Então, a intenção do autor aqui não foi trazer um conceito tricotômico ou dicotômico, né? Nós falamos sobre isso, corpo, alma, espírito, ou só corpo, alma e espírito juntos, né? O autor não tem essa intenção, mas ele quer mostrar que a palavra de Deus ela é poderosa. E por isso, ela julga os pensamentos e intenções do coração, ela traz luz aonde há escuridão, e nos recônditos mais escondidos da nossa alma, a palavra de Deus ela chega e ela traz salvação, ela traz luz, mesmo naqueles lugares mais escondidos. E nada do que está oculto a nós, a Deus, né? Está oculto aos homens, está oculto a Deus, a palavra de Deus não pode mostrar. Então, tudo que está de alguma forma disponível no mundo ou no nosso interior, a palavra de Deus ela vai revelar, ela vai trazer luz e ela vai levar Deus até este lugar. E agora nós vamos entrar então no versículo 14 do capítulo 4 e nós vamos já começar o capítulo 5. Então vamos ler o que diz o livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 em diante. Portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, e a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos fazer uma pausa aí
para nós nos aprofundarmos um pouquinho mais nesse texto. Esse texto, então, vem apresentar Jesus como sendo o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. E aí nós temos um conceito teológico muito legal, muito importante para o entendimento do Novo Testamento. Já que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele era um representante do povo perante Deus. As pessoas não podiam se achegar diretamente na presença de Deus. Elas precisavam de um sumo sacerdote que fizesse isso. Elas não podiam entrar no Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava. Ali era um lugar onde somente as pessoas que eram totalmente consagradas poderiam entrar. E apenas o sumo sacerdote, depois de todo um preparo, depois de um banho cerimonial, depois de muita consagração, ele poderia entrar na presença de Deus. Havia também uma crença, isso nós não temos um texto bíblico que fortaleça essa teoria, mas havia uma prática, na verdade, dos judeus antigos, em que o sumo sacerdote ele tinha na barra da sua indumentária, da sua roupa, né? Lá na barra ele tinha vários sininhos, e esses sinos balançavam enquanto ele caminhava ali no Santo dos Santos. Diz essa prática, né? Não temos relato bíblico para fortalecer essa teoria, mas diz que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, visto que se algo acontecesse ali no Santo dos Santos, se por exemplo Deus não aceitasse o sacrifício daquele povo, então ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, ninguém tinha autorização para entrar no Santo dos Santos, e portanto o sacerdote precisava ser puxado por essa corda, impedindo aí que as pessoas entrassem e mantendo a santidade do lugar. Isso, como eu disse, né, nós não temos nenhum texto bíblico que fundamenta essa teoria, mas nós temos aí alguns livros histórico-religiosos, né, antigos que podem fundamentar essa teoria. Era uma prática do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ele não entrava no Santo dos Santos todos os dias, tá? Então ele precisava passar por um rito de consagração, e ele precisava oferecer sacrifícios por si. Ou seja, ele era um pecador também. E por isso ele precisava oferecer sacrifícios por si e pelo povo. E neste momento ele estava então habilitado a entrar no Santo dos Santos. Havia também uma forma especial de se fazer o sacrifício. O sacerdote, no caso, para que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal que seria sacrificado e colocava a mão sobre a cabeça do sumo sacerdote, transferindo os pecados do sumo sacerdote para o animal. Depois esse animal era imolado, cortava-se o pescoço, deixava ali o sangue escorrer, e depois esse animal era oferecido lá dentro no Santo dos Santos. Então, percebam aí que o sumo sacerdote ele era um ser humano, embora tivesse todo esse rito de consagração, embora ele vivesse ali no ambiente do templo todos os dias, ele precisava se consagrar para poder participar desse cerimonial, desse sacrifício oferecido a Deus. No entanto, Jesus Cristo ele é o sacrifício perfeito, e ele é também o sumo sacerdote perfeito. É o sumo sacerdote perfeito porque ele não tem pecado, então ele não precisa oferecer sacrifícios por si. Ele pode entrar no Santo dos Santos livremente, sem que ele padecesse por causa dos seus pecados. Então essa é uma das questões citadas aqui no texto. Uma questão importante também citada aqui é que Jesus Cristo veio à Terra, e como o sacerdote, ele
como homem, né, ele passou por todos os tipos de tentação. E por passar por todos os tipos de tentação e não ter cedido à tentação, então ele conhece quais são as tentações que nós passamos. E ele não caiu em pecado, mostrando para cada um de nós que é possível também viver uma vida de consagração. Ele passou por todo tipo de tentação, porém não pecou. Já o sacerdote convencional, ele pode olhar para o ser humano com um pouquinho de compaixão. Puxa, eu sei a dor que você está sentindo, mas mais do que a dor que você está sentindo, ou a tentação que você está sentindo, eu também pequei. Então, vamos fazer o seguinte, você pecou, eu também pequei, então morre aqui o assunto, não precisa mais oferecer sacrifício. Este poderia ser um caminho aí que o sacerdote ou o sumo sacerdote convencional poderia praticar. Mas vem Jesus para mostrar que é possível então viver uma vida de consagração, uma vida separada, uma vida sem pecado e ser justo em relação ao pecado. Se nós pecamos, o salário do pecado é a morte, e por isso nós merecemos a morte. Portanto, precisa ser derramado o sangue para que a gente seja coberto por esse sangue e nós possamos ter a salvação. Nós vamos ver mais para frente como isso acontece na prática. Depois nós vemos também o autor falando sobre a questão do sacerdócio ser escolhido por Deus. Deus escolheu a descendência de Arão para que fosse a descendência de Arão os sumos sacerdotes, né? Então todos os sumos sacerdotes precisavam ser da descendência de Arão. Não foi Arão que escolheu, e nem foi algum sumo sacerdote que se levantou e falou: olha, eu sou da descendência de Arão, então eu requeiro para mim esse título de sumo sacerdote. Mas foi Deus que escolheu. Ou seja, quem escolhe é sempre Deus, né? E quem escolheu a Jesus Cristo foi o próprio Deus para que morresse lá na cruz pelos nossos pecados, para que fosse também o sumo sacerdote perfeito. Depois nós vemos que Jesus, no versículo 7, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vem uma parte aqui super difícil de a gente entender. Como assim Jesus Cristo, sendo filho, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser melhorado na sua submissão, na sua obediência, sendo que ele era o próprio Deus, né? Então, percebam aqui que o autor ele está mostrando que Jesus Cristo ele tinha um lado humano e que ele, como homem, ele precisava ser aperfeiçoado também na obediência. E por causa da sua obediência, por causa da obediência de Jesus Cristo, então ele foi aperfeiçoado, ele foi melhorado e ele se tornou o autor da salvação, ou a fonte de toda a salvação. E isso é muito interessante, porque nós não conhecemos o plano de Deus de uma forma completa, mas nós cremos aqui que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai revelando de forma progressiva esse plano de Deus. Nós não entendemos todo o plano de Deus, mas muito provavelmente o que aconteceu aqui foi que Jesus Cristo ele tinha um plano e esse plano foi alinhado com o plano do Pai com o passar dos anos. Então ele foi sendo aperfeiçoado em submissão e em obediência, até se tornar o autor da salvação ou a fonte de toda a salvação. E ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Melquisedeque é um personagem lá do Antigo Testamento, que aparece lá no livro de Gênesis. Ele aparece apenas uma vez. E ele aparece ali, conversa com Abraão, Abraão oferece os dízimos a ele e depois ele some. E isso é muito interessante, porque depois que ele some, né, ele não tem nenhum antecessor, não tem nenhum sucessor, ele simplesmente apareceu, fez o papel dele, cumpriu o papel dele e depois ele não aparece mais em nenhuma parte da Bíblia, a não ser aqui em Hebreus explicando o porquê que ele aparece. Lá em Gênesis capítulo 14, dos versículos 17 até o versículo 24. Então conta essa história do Melquisedeque. E é interessante a gente observar que, assim como Melquisedeque ele não tem um antecessor e ele não tem um sucessor, assim Jesus Cristo ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, não tem ninguém antes dele e não vai ter ninguém depois dele. Então, é essa a comparação que o autor de Hebreus quer trazer para a gente. Não tem ninguém antes de Jesus Cristo que possa ser o sumo sacerdote perfeito. Não tem ninguém depois de Jesus Cristo que possa ser, que tenha habilitação para ser esse sumo sacerdote perfeito. E, portanto, nós vemos essa ordem de Melquisedeque sendo cumprida na vida de Cristo. Amém? Pode falar, Helena. Uhum. Isso. O Don Richardson, ele escreveu no livro Fator Melquisedeque, exatamente isso daí, que todas as culturas, de alguma forma, elas têm alguns pontos de contato que revelam a glória de Deus, né? Então, isso é verdade, porque nós não vemos ninguém instituindo o sacerdócio sobre a vida de Melquisedeque. E não vemos um histórico anterior e nem um histórico posterior, né? Então ele aparece ali como sacerdote já do Deus vivo, e Abraão, que seria o pai da fé, seria o primeiro, né? De repente ele oferece dízimo pro Melquisedeque. Como assim, né? O pai da fé, aquele que estava começando todo o sistema religioso judaico, né? Como que ele pode oferecer dízimo para o Melquisedeque? A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essa questão do dízimo, né? Mas é essa a ideia exatamente, de que o Melquisedeque ele representa esse ponto de contato em todas as culturas. Nós não temos relato dele, é interessante isso, que nem livros históricos contemporâneos não tem, né? Não tem. Então ele aparece aqui e some. E isso é fundamental para que Jesus Cristo depois assuma essa ordem de Melquisedeque. Né?
No Getsemane, né? Uhum, 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 uhum. Puxa, muito bom. Obrigado, Leandro. Esse comentário veio a complementar aí que a gente já viu aqui, né? Muito bem. Bom, então Jesus Cristo ele se apresenta como sumo sacerdote de todos os tempos também, né? Aliás, esse é um ponto interessante, né? Porque já que o Melquisedeque ele é atemporal, né? Ele aparece ali e depois some, então ele não tem uma cronologia, não tem uma genealogia também. Isso vai mostrar que ele é também fora do seu tempo, né? Seria anacrônico, né? Então ele não está limitado ao seu tempo, mas ele se apresenta ali e em Jesus Cristo ele se apresenta novamente como sendo esse sacerdote de toda a humanidade, né? O sumo sacerdote de toda a humanidade. Vamos lá, versículo 11 do capítulo 5. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Gente, se o próprio autor do Hebreus está falando que as coisas são difíceis de explicar, então o que dirá para a gente, né? Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo,
dizendo: esteja certo que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda uma discussão. Que, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança, a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá, vamos nos aprofundar aqui nesse texto. Então, quando o autor de Hebreus fala aqui no começo, né, do texto que nós relemos do capítulo 5, versículo 11, que as coisas são difíceis de explicar, ele está dizendo que as coisas se tornam difíceis de explicar porque aqueles hebreus, né, judeus que se converteram ao cristianismo e agora estavam voltando, querendo voltar para o judaísmo, eles se tornaram lentos para aprender. Muitos desses eram fariseus, muitos eram até sacerdotes, segundo o texto que nós vemos lá de Atos, que muitos sacerdotes estavam se convertendo. Então, pensem só comigo, alguém que já desenvolveu a sua fé no judaísmo, quando se converte ao cristianismo, ele precisa aprender os princípios elementares, com certeza, de Cristo, mas o conhecimento de Deus ele já tem. Ou seja, ele poderia desenvolver muito mais do que eles estavam desenvolvendo. Eles tinham um potencial tremendo para que a sua fé fosse desenvolvida, no entanto, eles estavam retrocedendo, eles estavam com uma lentidão muito grande, uma letargia no aprendizado, né? Então eles precisavam se levar aqui um chacoalhão de Deus, né, para poder acordar, para poder sair do leitinho. O leitinho é dado para as crianças, aquelas coisas elementares, básicas. Por quê? A criança precisa ali de um alimento básico. Já os adultos, eles precisam de feijoada, de churrasco, de, né, de alimento sólido para poderem então se desenvolver. Né? E esse alimento sólido só pode ser dado se tiver tido o leitinho anterior. Né? Só que aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo pararam no leitinho. Eles não conseguiram crescer. E isso é importante para a maturidade, para o desenvolvimento da fé. Nós precisamos respeitar as etapas do crescimento da fé, assim como as etapas do crescimento na vida, tá certo? Então, nós vemos também que as crianças elas não conseguem discernir aquilo que é comestível ou não, né? Elas recebem aquilo que o pai dá, aquilo que o pai e a mãe entrega para elas. Elas vão comer aquilo que está ali à disposição. Isso é muito interessante porque se a gente pensar no nosso contexto hoje em dia, a gente está vendo muita gente com criança, né, sem maturidade na fé, recebendo qualquer tipo de alimento, recebendo qualquer coisa que dão para elas. E criança costuma colocar na boca facilmente qualquer coisa que dá para ela, né? Então tem a fase oral da criança, né? A criança pega uma chave do carro e coloca na boca, pega uma moeda, coloca na boca, pega uma meia, coloca na boca. Qualquer coisa vai colocando na boca, porque ela não sabe distinguir as coisas muito bem. E hoje nós temos visto muitas pessoas colocando de tudo na boca. Né? Então já estou fazendo aqui um paralelo, né, com, com os nossos dias, que tem muita gente que está no leitinho ainda e está precisando passar para a próxima etapa, que é o alimento sólido. Né? Mas esses princípios elementares de Cristo precisam ser ensinados de alguma forma. Então a igreja também é corresponsável nesse papel de ensinar
e de aprender, né? Para que os seus membros, para que as pessoas possam avançar para a maturidade. E olha, meus irmãos, esse texto aqui dos versículos do capítulo 6, na verdade, o capítulo 6 todinho, muitos comentaristas pulam. Isso é muito interessante, porque eles têm medo de falar sobre a questão doutrinária que está contida nesse texto. Né? Então, a gente vai se aprofundar aqui e nós vamos puxar a sardinha para a nossa brasa. Né? Nós vamos falar, então, sobre como nós cremos e, basicamente, é o que o texto diz aqui nos versículos seguintes. Né? Então, no versículo 1, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Então, ele vai falar assim, gente, a gente precisa avançar, vamos parar de conversar sobre essas coisinhas básicas aqui, arrependimento, sobre fé em Deus, instrução de batismo. A gente sabe que tem um batismo de arrependimento, tem um batismo no Espírito Santo, a gente sabe que tem o batismo de João, o batismo na água, enfim. Né? Então, não precisa voltar para esse tipo de ensino, né? Imposição de mãos, tem gente que fica discutindo se a imposição de mãos é uma prática doutrinária ou dogmática, né? Que toda igreja deve impor as mãos sobre as pessoas. Tem gente que fala que não pode pôr a mão na cabeça, tem gente que fala, gente, não vamos discutir isso daqui não, porque isso daqui é muito básico, né? Ressurreição, tem gente que fica duvidando da ressurreição. Meu, Jesus já ressuscitou para mostrar que é possível, né? Então, e do juízo eterno. Gente, quem pecou, quem morreu fora dos caminhos do Senhor, vai para o inferno mesmo, né? Quem se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, ele vai para o céu mesmo. Então, não precisamos mais discutir isso. Não adianta ficar discutindo esses princípios básicos. Agora, vocês que foram iluminados, né? Então já receberam esse conhecimento, provaram o dom. Então Deus entregou o dom para essa pessoa. Olha só, gente. Então tem aí, a pessoa recebe o conhecimento, ela vai avançando na fé, prova o dom celestial, ela torna-se participante do Espírito Santo, então é manifestado o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo na vida dela. Elas experimentam a bondade da palavra de Deus na vida dela e os poderes da era que há de vir, ou seja, a pessoa já tem um conhecimento sobrenatural das coisas, já tem uma perspectiva eterna das coisas, e essas pessoas que experimentaram tudo isso e ainda assim caíram na fé, né? Então elas abandonaram os caminhos do Senhor, é impossível que essas pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Né? Se elas experimentaram tudo isso e ainda assim não creram, ainda assim apostataram da fé, meu, não tem jeito. Essa pessoa é o lago de fogo e enxofre mesmo, né? Deixa ela, esquece, não adianta porque não tem jeito. Porque para si mesmos elas estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, cada vez que essa pessoa nega a Cristo, apóstata da fé, então ela está desonrando o nome de Cristo e está crucificando novamente Jesus Cristo. Né? Faz sentido? Pesado, pesado. Agora,
Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. É aquela queda onde a pessoa nega a fé de uma vez por todas, né? Então, esse tipo de situação não tem arrependimento, né? A pessoa não pode experimentar a graça novamente, né? Porque ela já experimentou antes e ela não deu valor, né, o valor que é devido, e ela negou completamente. Agora é interessante porque os calvos, né, os calvinistas, eles vão dizer que ah, uma vez salvo, sempre salvo, né? Então não dá para perder a salvação. E esse texto aqui é interessante que alguns comentaristas calvinistas eles pulam, né? Eles pulam porque puxando a sardinha para nossa brasa, então, nós podemos falar com toda clareza que a Bíblia ela nos dá essa oportunidade de experimentar a graça novamente. Né? Se eles caíram, é possível então cair. É possível que a pessoa que experimentou tudo isso ainda assim caia na fé. Só que aí, pegando outros textos bíblicos, a gente pode ver que há salvação para aquele que se arrepende. E no texto seguinte mesmo, né? Então, no versículo 7, ó, pois a chuva que absorve, pois a terra que absorve a chuva e cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Então tudo depende da terra. Né? Fazendo paralelo aqui a parábola do semeador, Lucas capítulo 8, né? A gente vai ver que a semente é sempre a mesma. A semente é a palavra de Deus. O que vai mudar é a terra. Né? Então, qual tipo de terra em que a semente está sendo semeada? E qual tipo de terra que nós somos? Nós somos uma terra boa que absorve a chuva e que dá o fruto no tempo certo? Opa, legal, então essa pessoa vai ser salva. Agora, a pessoa que é uma terra pedregosa, é uma terra difícil, só produz espinhos e ervas daninhas, essa terra não tem jeito, ela vai para o inferno mesmo, vai ser queimada. E um vídeo que está rolando aí recentemente, né, sobre a diferença entre o trigo e o joio, né, percebam que o trigo ele dá fruto, né, o joio é muito semelhante, o joio é igualzinho, mas ele não dá fruto, ele só é palha, né, então o agricultor ele vai fazendo assim, né, com o trigo na mão, e aí fica a sementinha do trigo. Já o joio, ele faz assim com a mão e vira palha, não tem fruto nenhum. Isso é muito interessante, porque a gente pode olhar para esses textos e pensar assim, puxa, e quais estão sendo os meus frutos, né? Será que eu estou sendo uma terra boa que absorve a chuva e que dá fruto bom? Ou eu estou sendo uma terra ruim que produz só ervas e ervas daninhas, né? E espinhos? E essa terra vai ser queimada, vai ser jogada no fogo. Tá? Então, é possível a gente cair da fé? Aquele que tem a sua convicção em Cristo, ele cai, mas ele levanta. Ele é um escorregão, né? O pecado ele acaba se tornando um escorregão. A pessoa logo se arrepende. Essa era a grande diferença de Davi, por exemplo, né? Que era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. Qual a diferença dos pecados dele para os nossos? Nenhuma. Nenhuma. Os pecados que ele cometeu não são tão mais graves do que os nossos. Né? Nós continuamos vivendo sob essa lei do pecado, né? Essa força do pecado nas nossas vidas, a natureza pecaminosa, mas é só um escorregão. Logo a gente se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Né? Vamos seguir então? Depois o texto vai dizer que aqueles que já experimentaram a salvação, né, eles já contribuíram muito com outros irmãos, então não precisavam
voltar atrás e achar que não tinham feito nada, né, por outras pessoas. Porque aqueles que experimentam a salvação, eles manifestam isso por meio das boas obras. E as boas obras é em prol de outras pessoas, né? É servir os outros. Mas não pense que as suas boas obras foram em vão, não. As suas boas obras já contribuíram para que muitas pessoas tivessem esperança. Então, o autor de Hebreus vai trazendo esse consolo, né, para aqueles antigos, né, para os cristãos que queriam voltar para o judaísmo. Gente, não volta não, porque por meio de vocês, muita gente já recebeu esperança, fé, então continuem firmes aí, né? E nos versículos 13 em diante, vai falar sobre a questão da promessa de Abraão, como que Deus fez essa promessa, né? Deus não tinha ninguém superior a ele, então ele faz uma promessa unilateral. O homem, ele vai jurar, né, por algo superior. Quando eu era criança, eu jurava muito pela minha mãe, né? Falava, eu juro pela minha mãe, né? E tem gente que fala assim, eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta, né? Tinha esse tipo de juramento. Mas o que Deus faz é mostrar que não existe ninguém superior a ele, então ele não faz um juramento superior, ele faz um juramento por si, somente ele dá a sua palavra dizendo, eu vou abençoar você, Abraão, e vou fazer numerosos os seus descendentes. É uma aliança unilateral e com paciência Abraão alcançou essa promessa, né? Depois nós vemos que no versículo 18 é importante para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós que nos refugiamos para nele tomar posse da esperança. Olha só, gente, que interessante. Não é apenas crer no coração, né? Não é apenas ter uma esperança de forma a ficar apenas no intelecto, né? Ou, como os filósofos dizem, né? Epistemológica, né? Não é uma esperança epistemológica apenas, né? Mas é uma esperança que a gente precisa tomar posse, trazer para junto de nós e viver essa esperança de forma muito próxima, né? Temos como esta esperança, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, né? Então não é aquela esperança distante, transcendente, impossível de alcançar, mas algo que está muito próximo a nós. E o que vem a ser essa esperança? A esperança da promessa de Deus, né? A esperança de que a gente vai entrar na presença de Deus. Assim como Cristo entrou por trás do véu, ele nos precedeu, né? Então, um dia nós também entraremos lá no Santo dos Santos, um dia nós estaremos na presença de Deus para sempre. Alguma dúvida até aí? Distinto casal que está assistindo a aula hoje, né? Discipulado hoje. Forçar, né? Nesse caso, os hebreus, né, eles tinham conhecimento das escrituras, mas precisavam do leite básico sobre Jesus, né, aparentemente, né, para reforçar.
E aí o pastor falou agora, no finalzinho, a palavra discipulado me despertou que todo o capítulo acaba sendo um pouco disso, né? Porque ele vai falar dessa questão do alimento sólido, né? De coisas que já deveriam ser, né? Já deveriam estar normal, assim, deveriam já estar no repertório aí, né? Ou já ser de conhecimento, não ser mais ponto de discussão, mas principalmente essa questão de frutos, né? Então, essa relação de discipulado, acho que é muito disso, os dois se ajudando, né, a ter uma vida plena no Espírito Santo e produzindo, né? Amém, maravilha. Discipulado nada mais é do que seguir, né? Então, a gente está aí nesse caminho juntos para seguir a Cristo, né? A gente vai aprendendo juntos. Vamos entrar então no capítulo 7. Nós já adiantamos um pouco desse conceito da questão do Melquisedeque, né? E agora ele vai fortalecer esse conceito, mas a gente vai ver alguns aspectos ainda sobre a questão do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele a quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outros sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão, certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: O Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes que tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus.
Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Ok, irmãos, então temos aí este relato, né, de Jesus sendo o sacerdote da ordem de Melquisedeque, e o nome Melquisedeque significa rei de Salém, ou rei de Salom, né? Salom e Shalom, a palavra Shalom é muito próxima aí, muito provavelmente Salém significa Shalom, tá? Então, é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque depois o nome Jerusalém vem de Salém, tá? Jebus e Salém. Jebus era então o povo que vivia ali na região de Jerusalém, né? Jebus, Salém. Então depois veio a se tornar Jerusalém. E então seria um lugar de paz, né? Um lugar de paz constante. E Melquisedeque, ele já era o rei de paz, né? O rei da paz, e depois vem Jesus sendo o príncipe da paz, né? Percebam aí algumas relações, né? Essas conexões são bem legais de a gente trazer para um entendimento mais profundo, né? Melquisedeque, então, significa rei de paz ou rei de Salém, rei de justiça, e ele não tem genealogia, como nós já falamos, não tem princípio de dias, não tem fim de dias, ele aparece ali e permanece sacerdote para sempre. Agora, Abraão, ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Abraão, depois, é pai de uma nação onde vai fundar toda a fé, e segundo a lei de Moisés, Moisés recebe a ordenança de que os dízimos precisariam ser entregues à tribo de Levi. Levi, aqui, ele vamos dizer assim, uma tribo dos sacerdotes, né? Uma tribo, entre aspas, superior, né? Porque os outros precisavam dar o dízimo a ele, né? A tribo de Levi. Mas o próprio Levi, né? Então, por meio de Abraão, entrega dízimo a Melquisedeque. Então, Abraão é o representante da tribo de Levi, que era uma tribo superior, mas aqui ele abençoa alguém de uma tribo inferior. Né? E aqui acho que é interessante aquilo que o Leandro trouxe para a gente, né? De que o Melquisedeque ele representa os povos de todo o mundo, né? Porque ele não está ligado a Israel, ele não é filho de Abraão. Ele não é da descendência de Abraão. Ele não está ali ligado à linhagem de Cristo, por exemplo, né? A linhagem física, né? A não ser pela linhagem espiritual. Mas na linhagem física ele não tem nenhuma conexão com Abraão, com seus descendentes. E neste momento ele é então tido como inferior. Só que Levi, que é uma tribo superior, entrega os dízimos para essa tribo inferior. Claramente o inferior está sendo abençoado pelo superior, né? O inverso, né? O superior está sendo abençoado pelo inferior, porque o ato de dar o dízimo é uma bênção que você recebe, né? Então você entrega o dízimo e você está recebendo a bênção, né? Então o superior está sendo abençoado pelo inferior, né? Agora sim. E isso vai fazer então com que esse entendimento da questão do dízimo, né, seja algo mais profundo, né? Porque se Cristo tem esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, então ele está agora recebendo essa nova, vamos dizer assim, essa aliança nova, né? Puxa, fugiu aqui da minha mente, né? A conexão que eu ia fazer.
Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Depois, qualquer coisa, se tiver dúvida, a gente retoma aqui, tá? Jesus Cristo surge como um outro sacerdote, né? Da tribo da ordem de Melquisedeque. E aí vem o questionamento: se o sacerdócio de Arão fosse suficiente para levar o homem à salvação, não precisaria surgir outro. Mas como surgiu outro, então significa que aquela lei antiga estabelecida pelo sacerdócio de Arão foi revogada. Agora a lei de Cristo é que vale, né? Então aqui, meus irmãos, é cessado o sacrifício. Por meio dessa promulgação aqui, né, dessa explicação do autor de Hebreus, nós podemos entender então que o sacrifício é cessado em Cristo, porque não toda a lei cerimonial, né, a lei acerca do sacrifício dada por Moisés à linhagem de Abraão, de Arão, desculpa, a linhagem de Arão, foi cessada em Cristo. Cristo é um novo sumo sacerdote. Ok? Faz sentido? Então, no versículo 18, né, a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Né? Agora é uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus diretamente. O sacerdócio levítico foi revogado. Agora nós temos o sacerdócio de Cristo. E isso é interessante porque combate também a questão da Igreja Católica olhar para o sacerdote como sendo o representante do povo perante Deus, aquele que leva os pecados do povo perante Deus. Então você precisa se confessar para o sacerdote católico uma vez por ano, no mínimo, né, para poder receber o perdão dos seus pecados. Aqui nós vemos que esse negócio não está muito no caminho certo, não, né? Então, nosso representante perante Deus é o próprio Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Então, a gente precisa levar os nossos pecados até Cristo e Cristo vai levar ao Pai. Amém? Jesus tornou-se, por si mesmo, uma garantia de uma aliança superior. E a gente vai falar isso no capítulo seguinte, capítulo 8, tá? E por isso ele é o sacerdócio, ele tem um sacerdócio permanente e ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Então não tem mais esse gap entre nós e Jesus, né? Entre nós e Deus. Jesus é a nossa ponte que nos encaminha para o Pai. E o sumo sacerdócio de Cristo é válido porque ele era santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes que precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos, por causa dos seus pecados. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. E aí nós temos livre acesso ao Pai, porque nós cremos no sacrifício do Filho. Amém? Deu por hoje então, gente? Tem alguma dúvida? Me parece assim, que esse capítulo 7, né, que assim, Mateus faz aquele caminho da genealogia de Jesus, né, desde Adão e tudo mais, para mostrar que ele era o rei prometido, né, assim, o rei assim, para garantir o reinado da descendência de Davi através de Jesus e tudo mais. Aqui Hebreus parece que está reforçando uma discussão que tinha, talvez no meio desses judeus convertidos, de que ele não poderia ser esse representante porque não é da linhagem de Levi, né? Então ele não seguiria. Mas aqui, aí esse autor coloca toda essa abordagem de que é uma nova aliança, de que ele é superior, né? E mostra que é o sacrifício perfeito. Justamente, não sei, né, se estava tendo esse incômodo dos hebreus aí, dos judeus, por ele não ser descendente de Levi, portanto não poderia ser sacerdote, né? Quando Mateus reforça a questão do rei, né, rei dos reis,
descendência de Davi e tudo mais. Aqui ele está mostrando um outro lado de Jesus, que é esse representante perfeito, né? Essa conexão perfeita com Deus, e o sacrifício perfeito que ele faz, né? Então, eu acho que não sei, me parece que evidencia que estava tendo esse incômodo entre os judeus, né? Cristãos. Uhum. Muito legal, acho que aí fecha o ciclo, né? Ele é rei dos reis, mas também ele é o sumo sacerdote perfeito, né? Uhum. Uhum. Maravilha, ele é rei, sacerdote e profeta também, né? Porque ele entrega a mensagem de salvação. Então a gente vai ver a questão de ser profeta um pouco mais para frente, né? Mas é exatamente isso. Ele se apresenta como um rei, como o sacerdote, aqui sendo o sacrifício perfeito. E é interessante, né? Ele era o sacerdote e ele era o sacrifício. Ele era o sumo sacerdote e o cordeiro, né? Então, ele substitui. Né? No capítulo 9 a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Né? A gente vê que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Então precisava que o sangue de alguém fosse derramado para que houvesse perdão de pecados. E no caso, o sangue de Cristo é aquele que foi derramado, então, para que experimentássemos a redenção. Ok, se tiver alguma dúvida, então, manda para nós no WhatsApp durante a semana e a gente vai conversando nas próximas aulas. Na próxima aula, domingo que vem, a gente vai fazer então os capítulos 8, 9 e 10, tá? E depois, no dia 28, a gente encerra com os capítulos 11, 12 e 13. Tá? Então, 3 capítulos para cada aula aí. Vai ser muito gostoso a gente terminar esse livro de Hebreus. Está sendo bênção, né? Eu acredito que vai ajudar muito a gente a entender essa questão do Novo Testamento. Vamos orar então para encerrar a aula de hoje. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo aprendizado, obrigado pelos companheiros que estão aqui conosco, que encararam esse desafio de estudar o livro de Hebreus. E pedimos a sua bênção sobre aqueles que não puderam também estar conosco, que de igual forma eles sejam alcançados pela sua graça, pelo seu amor, que a sua palavra também chegue até eles, que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos experimentar a verdade da sua palavra, real e verdadeira nas nossas vidas durante a nossa semana. O Senhor abençoe o nosso restante de domingo, que seja um dia maravilhoso na sua presença e que nessa semana a gente possa colocar em prática todos os princípios da sua palavra nas nossas vidas, Pai. Senhor, abençoe, Deus, as nossas vidas e assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tadakimasu, gente. Obrigado, pastor. Boa semana. Boa semana, Leandro. Deus abençoe, Priscila. Até mais. Hein? Tchau. Obrigado, pastor. Tchau, tchau.